queria lembrar aquele episódio onde a mãe de Jesus, Maria, estava prestes a perder o seu filho primogênito. Lembra? Lá na cruz. Maria estava aos pés da cruz. Seu filho estava crucificado. Seu filho morreria dentro de poucos instantes. Lá estava Maria. Lá estava uma mãe perdendo o seu filho primogênito. Sabe o que fez Jesus naquela hora? Na hora do seu maior sofrimento, na hora da sua maior dor e agonia, Jesus olhou para Maria e compadeceu-se dela. Olhou para Maria e viu a sua tristeza de mãe, que estava prestes a perder seu filho. Olhou para Maria e também antecipou aquilo que seria uma dificuldade muito grande para ela, porque até então Jesus, como primogênito, Maria tendo perdido seu marido já viúva, porque José já era falecido na oportunidade. Jesus era um arrimo de família. Ela também estava perdendo esse amparo, esse sustento, esse homem da casa. Já tinha perdido o seu marido viúvo e agora estava prestes a perder o seu primogênito. E nessa hora de dor e de agonia do próprio Cristo, ele se compadece da sua mãe e ele providencia uma solução. E ele volta-se para João e diz: João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E o que isso significa para muitas mães que perderam seus filhos, e o que isso significa para aquelas que sequer chegaram a ter um filho, significa que tem graça para você, que tem cuidado do céu para você. O apóstolo Paulo nunca teve um único filho na carne, mas quantos filhos espirituais ele não teve? E que vida abundante e maravilhosa, não? E assim, quantas e quantas pessoas. Meus irmãos, Deus, nesse dia das mães, tem graça, bênção para aquelas que têm os seus filhos junto a si. Tem graça e bênção para aquelas que estão separadas de seus filhos. Tem graça e bênção para aquelas que nunca irão dar à luz. E para aquelas que, por um milagre, virão a dar à luz. De um modo ou de outro, o Senhor cuida, o Senhor olha, o Senhor abençoa. Amém? A felicidade para todo mundo, porque o Senhor se compadece de todos. Amém? Olha, não temos por que nos sentir inferiorizados. O Senhor do alto do céu, o Senhor do alto da cruz, é capaz de se compadecer da nossa situação e providenciar uma bênção para nós. Um consolo, um conforto, um filho como João. Amém. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo: eu sempre me lembro da sua fé, e a sua fé é uma fé não fingida, é uma fé verdadeira, que primeiro habitou no coração da sua avó Lóide, que depois no coração também de sua mãe Eunice, e agora se vê em você. Por certo, estou seguro disso. Uma fé não fingida. Uma fé não fingida que a gente pode aprender com a mãe. Que no caso de Timóteo recebeu da avó, que recebeu da mãe. Uma fé não fingida em casa. Porque às vezes tem gente que é crente só na igreja, né? Não é crente em casa. E é em casa que a gente começa e deve exercitar a nossa fé. Por conta disso, um menino uma vez chegou para o pastor e disse: pastor, eu queria muito me mudar para a igreja. Garotinho. E o pastor perguntou: por que mudar para a igreja?
Aqui na igreja, meu pai e minha mãe são tão legais, são tão diferentes. Olha, na igreja que são outras pessoas. Eles são pessoas de fé na igreja, mas em casa. Bem, tinha também um outro casal que convidava o pastor para ir para visitá-los. E daí a entender assim, pastor morando na rua tal, mas não precisa nem formar um número, porque quando o senhor chegar na rua tal, o senhor vai ver uma linda placa com os seguintes dizeres: aqui habita Jesus, nessa casa Jesus habita nessa casa. Era o que diziam dizer, não precisa nem ver o número, o senhor quando chegar na rua, o senhor vai ver uma placa na frente de casa: Jesus habita nessa casa. E o pastor foi lá visitar. O pastor estava se aproximando da casa, prestes a apertar a campainha, quando ele ouve uma gritaria, uma confusão. Era uma voz de homem, era a voz de mulher. Ele ouviu xingamentos e de repente ele abaixou rapidamente para escapar de um sapato que voava pela janela. Aí o pastor deu uma jaré e falou: cheguei mal hora. Volta outro dia na igreja, o casal foi reclamar do pastor. Pastor, o senhor ficou de nos visitar, o senhor não veio? O senhor por acaso não encontrou aquela casa onde estava escrito Jesus habita nessa casa? Aí o pastor falou: olha, eu fui não. Encontrei inclusive essa casa, mas eu acho que ela estava alugada para o diabo. Olha, irmãos, o problema da fé fingida. Mas Timóteo tinha uma fé que não era fingida, que ele aprendeu, que ele recebeu por herança de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Tudo começou com a Lloyd, que viveu a fé diante de sua filha Eunice, que cresceu nesse ambiente de sinceridade, de verdade, e pôde um dia ter um filho chamado Timóteo e passar para ele os valores da fé em palavras, os valores da fé também em obras, também em atitudes. E Timóteo aprendeu que a fé precisa ser uma fé genuína, íntegra, não fingida, não uma pessoa de duas caras, não uma pessoa que é uma na esfera espiritual e outra na secular, sem essa dicotomia, sem essa separação. E tudo isso em casa, e tudo isso por causa da mãe, tudo isso por causa das mães. Irmãos, as mães têm um papel preponderante nesta sociedade. Vital é o papel da mãe, importantíssimo, imprescindível é o papel da mãe, a missão da mãe, uma das mais grandiosas, mais belas de todos. O problema é que não se dá valor devido ao papel de mãe. As próprias mulheres desprezam o ser mãe, elas optam por outras coisas. Você veja que muitas têm constrangimento quando estão respondendo aqueles questionários e elas precisam responder a respeito de qual é a sua profissão. Muitas têm constrangimento de responder do lar, né? Do lar. Elas se sentem diminuídas por aquelas outras mulheres que respondem alguma profissão específica: doutor, médico, advogado, empresária, diretora, qualquer outra coisa parece mais nobre. Eu não estou aqui querendo diminuir qualquer espécie de profissão, eu só estou querendo resgatar, só estou querendo mostrar o valor do papel de ser mãe. Mãe é alguma coisa muito querida, mãe é alguma coisa muito especial. Gente, vamos pensar na mãe em casa? Vamos pensar na dona de casa mais tradicional? Eu sei que muitas estão impossibilitadas disso.